Olá, o Jornal Panorama está no ar com as notícias do Legislativo Capixaba. Confira os destaques de hoje. A audiência debate gargalos do terceiro setor. Procon Assembleia comemora nova Lei Geral de Proteção de Dados. Presidente da Frente Parlamentar fala da expectativa gerada com o Plano Estadual de Agroecologia. Inseridas em várias áreas sociais, as organizações do terceiro setor vêm crescendo também em geração de emprego e riqueza. A audiência pública realizada na Assembleia discutiu os gargalos que impedem essas entidades de ocuparem lugar de maior destaque na sociedade. Organizações do terceiro setor atuam como parceiras do poder público em áreas como saúde, educação, cultura e assistência social. Essas entidades sem fins lucrativos operam onde falta a atenção do poder público e onde o segundo setor, o mercado, não tem interesse em fazer negócio. Além da relevância social, as entidades vêm crescendo em geração de emprego e riqueza para o país. São entidades como a presidida por Carlos Ajur. Ele representa a União de Cegos Dom Pedro II, criada há 40 anos. Ajur participou da audiência pública realizada pela Assembleia para debater as demandas do terceiro setor. É importante a realização de eventos como este para a gente debater as dificuldades do terceiro setor, inclusive das pequenas entidades, como a União de Cegos Dom Pedro II e tantas outras por esse Brasil, que são as maiorias das organizações da sociedade civil. Porque essas entidades, muitas das vezes, elas não têm equipe técnica, as pequenas entidades, elas não têm acesso à legislação, elas não têm a sua documentação legalizada, e isso faz com que elas tenham dificuldade a buscar esses termos de parceria. E o poder público, por sua vez, que tem a responsabilidade de orientar, de facilitar esse acesso, às vezes dificulta. Por quê? Porque as grandes entidades, elas têm uma equipe técnica bem composta, elas têm um acesso fácil e as pequenas não têm esse acesso fácil. Um presidente de uma instituição pequena, muitas das vezes, ele não passa de uma recepção de uma secretaria, de um ministério, de uma grande empresa, enquanto que um representante de uma grande instituição, não, ele tem acesso direto. E quem desenvolve o maior serviço de atendimento a essa população carente são justamente as pequenas entidades, as pequenas organizações da sociedade civil. A Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo, que tem como uma das suas atribuições a qualificação do terceiro setor, apontou uma dificuldade comum à maioria das organizações. O principal gargalo que a gente observa, que a gente experimenta é a gestão. As entidades de terceiro setor, elas carecem de uma gestão profissionalizada e a gente tem trabalhado bastante com isso, junto com parceiros importantes, com a academia também, nesse esforço de tentar melhorar a gestão das entidades. A principal demanda, o principal gargalo das instituições é uma gestão profissional. A audiência pública foi promovida pela Frente Parlamentar do Terceiro Setor e Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, ambas presididas pelo deputado Dr. Hércules. O terceiro setor é muito importante porque ele movimenta uns 5% do PIB brasileiro. Se o terceiro setor fosse uma nação, seria a 8ª economia do mundo. E, infelizmente, pouca gente conhece, poucos empresários, poucos políticos conhecem a importância do terceiro setor. E esse povo é um povo totalmente esquecido pelas autoridades. Então, principalmente depois da Lei 13.019, que ela veio regulamentar a questão do acesso às verbas, enfim, os convênios, ele, ao mesmo tempo que veio regulamentar isso, para moralizar o terceiro setor, veio também trazer algumas dificuldades. Por exemplo, essas entidades quase todas não têm uma capacitação, não tem um pessoal, contador, enfim, advogados, pessoas que possam organizar toda a sua documentação para que eles possam fazer esse convênio. E acabamos de debater essa dificuldade para que nós possamos ajudar essas entidades. Então essa audiência pública foi muito boa, porque com isso nós mostramos que nós precisamos olhar mais para o terceiro setor. Proteger informações pessoais, impedindo que dados fornecidos em cadastros possam ser transferidos sem o consentimento da pessoa. Esse é um dos objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sancionada pelo presidente Michel Temer.
Servidores do PROCON e do Departamento de Tecnologia de Informação da Assembleia comentaram as mudanças trazidas com a nova lei, que entra em vigor no ano de 2020. Nome, endereço, telefone, por aí vai. Você já deve ter feito algum cadastro em loja física ou pela internet e fornecido esses dados pessoais. Mas você sabe para onde essas informações vão? Foi sancionada a Lei Geral da Proteção de Dados. O objetivo da legislação federal é regulamentar o uso, a proteção e a transferência de informações pessoais. Com a mudança, nenhuma empresa vai poder usar ou passar dados pessoais sem a autorização do consumidor. Existem, acho que 40 leis que protegem isso, mas essa lei, na verdade, ela vem consolidar todas essas leis esparsas numa lei maior. Então, eu diria que a maior proteção é você saber o que está sendo feito com a informação que você dá, ou seja, com a sua informação pessoal. Por exemplo, hoje você vai numa farmácia, então ela te pede o seu CPF e ela te promete um desconto se você fornecer o seu CPF. Você fornece o seu CPF, mas você não sabe o que vai ser feito com o seu CPF que você forneceu a partir dali. Algumas empresas comercializam. E quem tem mais informação, melhor se projeta no mercado. Porque, além de vender essas informações, ela pode criar serviços melhores, criar bens, outros bens, enfim, fornecer produtos. Então, eu acho que você, com essa nova lei, você vai saber o que vai ser feito, você vai ter a opção de fornecer ou não os seus dados e você vai saber o que vai ser feito com ele. Com a mudança, o consumidor vai poder acessar os próprios dados, além de pedir para corrigir ou apagar alguma informação. No caso de crianças e adolescentes, o cadastro só pode ser feito com autorização dos pais. Especialistas acreditam que essas mudanças geram mais segurança para o consumidor. Hoje, até pela falta da regulamentação desses procedimentos aí das empresas que atuam na internet, o usuário ele fica muito exposto. Né? Não tem um critério de sigilo que preserve a integridade do usuário. Chega até o ponto de ser, para mim, uma ameaça até física mesmo, porque você tem tanta informação hoje que você teria como, por exemplo, saber onde o usuário da internet mora, que fez um cadastro no site de compra da internet. É de suma importância regulamentar isso, entendeu? E de forma a preservar a integridade mesmo de quem usa a internet. Os dados coletados pelas empresas deverão ser pertinentes ao objetivo do cadastro. Perguntas como religião, orientação sexual e etnia só podem ser feitas se a empresa explicar o motivo e em que momento essas informações serão utilizadas. Eu acho isso muito importante. Não vejo não no lado do consumidor, mas no lado da dignidade da pessoa humana. Eu acho que você não tem que ter que expressar ou especificar a sua escolha de uma coisa que é muito, muito seu, muito interno, muito pessoal, entendeu? A não ser que seja assim, extremamente para a finalidade da atividade. A lei começa a valer em 2020, dando um prazo para que as empresas se ajustem à nova legislação. Para os consumidores, a ordem é se informar e os órgãos de defesa do consumidor são referência no assunto. Na Assembleia Legislativa, os capixabas podem contar com o PROCON Assembleia. Eu acho que isso vai talvez diminuir até um pouco a procura do PROCON nessa seara, no sentido de que, como você vai ter uma utilização de dados controlada, alguns casos desses, como eu te falei, de compras ilegais, feitas utilizando CPF, utilizando endereço, e-mail, de pessoas, eu acho que isso vai diminuir. Nós vamos orientar os consumidores de como eles irão fornecer essas informações pessoais, os casos em que eles poderão e como eles deverão fazer, especificando as finalidades. Enfim, a gente vai dar essa orientação baseada na lei. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e já volta com mais informações. O Jornal Panorama está de volta e traz mais notícias para você.
Deputado Padre Honório, que é presidente da Frente Parlamentar de Agroecologia, fala da expectativa com o projeto de lei do Executivo sobre o Plano Estadual de Agroecologia. A agroecologia investe na produção de alimentos sem adubos químicos. Quando você oferece ao cidadão uma alimentação saudável, não produzida à base de adubo químico, à base de veneno, você está oferecendo àquele cidadão a oportunidade de adoecer menos. Se ele vai adoecer menos, ele vai dar menos gastos para o Estado lá na ponta. Então nós entendemos que esse projeto é um projeto que vai colaborar muito, até mesmo para economizar muito dinheiro que é gasto todos os dias. Essa semana passada nós tivemos uma ação de um cidadão americano chamado Johnson contra a Monsanto e recebeu uma sentença, a Monsanto recebeu uma sentença para pagar 1,1 bilhão de reais a esse cidadão. Agora imagina se todos aqueles que são diretamente afetados com essa questão do câncer, se fica provado que isso teve uma ação direta do veneno, principalmente no caso lá foi o glifosato. Imagina, porque nós somos um dos estados que mais usa glifosato, que mais usa veneno, inclusive venenos que são proibidos lá fora. Então, esse projeto é um projeto que vem dar um pouco mais de segurança àqueles que produzem, um pouco mais de incentivo àqueles que produzem. Como que funcionaria na prática esse projeto? Olha, nas suas especificidades, nós estaríamos abrindo espaço para o Estado oferecer um pouco mais de subsídio, facilitando essas produções, ao mesmo tempo uma assistência técnica diferenciada, ao mesmo tempo oportunidade de créditos, ao mesmo tempo oportunidade de comercialização, até mesmo de investimento no marketing, um acompanhamento maior para que os consumidores eles tenham mais acesso às informações. Então, serão grandes oportunidades para o Estado do Espírito Santo sair na frente até mesmo de outros estados. E hoje tem plenário do povo. O Jornal Panorama foi às ruas para saber se o capixaba concorda com a proposta de lei que prevê mudanças na relação entre estagiário e Previdência Social. Ele contribuiria com a Previdência e teria carteira assinada. E você, concorda com a mudança? Estagiário poderá ter carteira assinada obrigatória e contribuir com a Previdência Social. É o que prevê projeto da senadora Rose de Freitas, em tramitação em Brasília. Atualmente, o estágio não conta como tempo de serviço e nem como experiência profissional. De acordo com a proposta da senadora, a contribuição dos estagiários será bem menor, algo em torno de 5%. Rose de Freitas afirmou que a medida é uma forma de promover mais justiça previdenciária, possibilitando ao estagiário contribuir com a Previdência e ter todos os direitos que esse tipo de contribuição proporciona. E você, o que acha dessa medida? O Plenário do Povo está nas ruas para saber a opinião das pessoas. Eu acho muito importante, porque hoje se eu quiser a Previdência, eu tenho que abrir um MEI ou buscar outras formas e começar a pagar. Se eu abrir um MEI, eu tenho que pagar R$50 todo mês, mais de 50. E essa oportunidade seria muito boa, porque hoje a gente tem que esperar acabar o estágio, começar o contrato e aposentar no Brasil está cada vez mais difícil. E aí só vai prolongando, porque a maioria dos jovens não pagam, não tem essa visão que no futuro eles vão precisar. Então eu acho muito importante. Isso incentiva você a fazer o estágio, vai ser bom para a gente que a gente vai pegando mais experiência para trabalhar e nesse momento o estagiário não pode assinar carteira, é só contrato. E eu acho que seria muito importante para a gente sim. Eu concordo. Porque a partir do momento que você entra no estágio, você tem carteira assinada, tem todos os direitos com um trabalhador normal. Então eu concordaria. Pagar o INSS normal, porque a pessoa trabalha em carteira assinada tem que pagar de qualquer jeito, então eu acho normal um estagiário pagar, entendeu? Não vejo diferença. A diferença é só o salário, que é um pouquinho menor, né? Mas o resto é tudo igual. Eu acho bom pela questão da importância de estar documentado, né? Não só apenas no contrato,
mais oficialmente na carteira, gerando pontos, né, para futuramente a aposentadoria e outras coisas, né, como o INSS, entre outros benefícios. Se realmente for aprovado isso daí, se for válido, eu acho que é uma vantagem, porque o estagiário, eu acho que até para ele poder ter esses benefícios a mais aí que ele não tem normalmente, vai trabalhar, acho que a mesma carga horária que já trabalha, porém já vai estar inserido naquele na questão da previdência, né, de poder fazer a sua contribuição desde mais cedo para poder aí ter futuramente a sua aposentadoria, quem sabe. É uma boa medida e vai incentivar, né, mais as pessoas a contratar mais estagiários e eles também se dedicarem mais, né? E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas continue ligado no portal de notícias e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.